Sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito agradável com um dileto amigo meu, que é médico oftalmologista, pertence ao corpo clínico do Médicos de Olhos, Dr. Otávio Siqueira Bisneto. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, boa noite a todos. Otávio, eu gostaria que você contasse ao pessoal como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou até aqui, você sendo médico oftalmologista. A minha trajetória foi um pouco atrapalhada no começo dos meus estudos, porque teoricamente não era para estar em Curitiba, mas é fácil explicar. Eu sou filho de médico oftalmologista. Meu avô médico, já não oftalmologista, generalista, né? Mas eu já nasci e se perguntasse, acho que com 6 meses, se eu falasse e perguntasse o que você quer ser, eu sempre respondi médico, né? Então, a partir do momento que eu aprendi a falar, perguntavam para mim, o que você vai ser? Médico. E realmente nunca tive dúvida em relação a isso. Foi algo natural, algo instintivo, mesmo antes, bem antes já de ter contato com o dia a dia do meu pai lá em São Paulo. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. E cresci no meio da oftalmologia, né, pela atividade do meu pai. Então, eu já comecei a frequentar esse ambiente de medicina e de oftalmologia desde cedo, sempre quis fazer isso. E acabei entrando, então, na faculdade de medicina. Assim que eu terminei o colégio, entrei direto lá em São Paulo e comecei a cursar medicina. E durante os 6 anos de medicina, também nunca tive dúvida do que eu queria fazer, oftalmologia. Esse segundo passo também nunca foi problema para mim. Eu sempre vou ser oftalmologista. Já comecei a conviver dentro da faculdade com oftalmologia desde cedo. E como eu era de São Paulo e cresci em São Paulo, convivendo na oftalmologia de São Paulo, era natural que eu acabasse fazendo minha residência em oftalmologia, né, em São Paulo mesmo. E estava tudo razoavelmente programado para isso, até que no meu 6º ano de medicina, já no 2º semestre de medicina, meu pai chegou para mim e falou assim: filho, eu estou indo embora de São Paulo. Eu estou saindo do hospital, né, que ele era sócio lá em São Paulo, e eu vou voltar para Paranavaí, né, aqui no norte do Paraná, que foi onde ele nasceu, cresceu, e meu avô ainda residia lá, ele era vivo naquela época. E meu pai falou: eu estou indo embora para Paranavaí, eu vou sair de São Paulo com a tua mãe. E nisso ele falou assim: por que você não vai para Curitiba e conversa com o professor Moreira? Professor Moreira, Carlos Augusto Moreira, pai do Hamilton, e que tinha sido professor do meu pai. Meu pai se formou na Federal aqui, na turma de 69, e falou: por que você não vai para Curitiba, conversa com o professor Moreira e não pensa em fazer tua residência em Curitiba? E acho que no primeiro ou segundo final de semana depois que ele teve essa conversa comigo, eu peguei um avião, vim para Curitiba, teu pai me recebeu, me mostrou o Evangélico, a Federal, o Hospital de Olhos. E eu acabei fazendo as provas de residência aqui, fui aprovado no Evangélico e passei então os 2 anos de residência aqui em Curitiba, 1 ano com você depois no Hospital de Olhos fazendo o meu fellow em cirurgia refrativa, e nisso estou aqui até hoje. Então foi esse o meu caminho que no final deu uma entortada e me tirou de São Paulo e me colocou em Curitiba. Legal. Só que depois você fez doutorado. Isso, né? Mestrado e doutorado na Unicamp, mas sempre aqui em Curitiba. E aí você fechou de medicina para oftalmologia, de oftalmologia para uma área que é exatamente o motivo de hoje a gente estar conversando, que é basicamente a cirurgia facorrefrativa. Explique um pouco para a gente, em termos mais fáceis, o que é uma cirurgia facorefrativa, a área que você se dedica, o que é isso? Sim. Para as pessoas entenderem, existe um ramo, uma subespecialidade da oftalmologia que trata de tornar as pessoas independentes ou menos dependentes dos óculos. E a gente pode dividir essa cirurgia em 2 etapas da nossa vida, né? As pessoas mais jovens, que vão fazer laser, que é o excimer laser que a gente chama, que é o laser que todo mundo fala, onde um laser é aplicado na córnea. E se eu tenho 20, 30, 40 anos de idade e tenho miopia, eu faço esse laser e passo a ficar independente dos óculos.
Só que se eu tenho 50 anos ou mais, muda o panorama da correção, da cirurgia para a independência dos óculos, e em vez de fazer laser na maioria dos casos, nós vamos fazer uma cirurgia diferente, que é dentro do olho já intraocular, onde o cristalino, que é uma lente que tem dentro do nosso olho que está envelhecendo, é substituída por uma prótese, por uma lente artificial, que é a lente intraocular, que vai fazer então a pessoa ficar independente do óculos a partir desse momento. Então eu me dediquei, estudo, comecei com você, né? E até hoje estamos juntos nessa subespecialidade, e inclusive nos orgulhamos de ter 15 médicos por ano atualmente trabalhando conosco, fazendo esse mesmo caminho, passam de 1 a 2 anos conosco, só estudando, treinando e se especializando nesse tipo de cirurgia. Nós logo vamos abordar essa sua veia do ensino e essa sua aptidão para passar conhecimentos. Mas antes, eu queria entender um pouco melhor, porque as pessoas te procuram, me procuram também, enfim, vão no oftalmologista, eles fazem os óculos, né, seja por miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada, que é a presbiopia, e eles enxergam bem. Nós vamos falar desse grupo de pacientes agora. Eu gostaria de chamar a atenção, são as pessoas que quando põem os óculos enxergam bem. E por que então eles resolvem fazer cirurgia? É uma questão estética? O seu paciente põe os óculos e enxerga bem, por que ele vai se submeter a uma cirurgia mesmo assim? Acho que são vários fatores, né? Cada pessoa vai ter a sua razão. Estética, sem dúvida, pode estar entre essas razões, mas não é a principal. A dependência do óculos é o grande problema. E eu sou o exemplo disso. Eu tenho 48 anos agora, nunca utilizei óculos, e faz 1 ano e meio eu tenho meu óculos de perto. Eu estou presbita, como qualquer pessoa a partir dos 45 anos, a presbiopia é inevitável, a vista cansada. E hoje, se eu sair de casa sem meu óculos, meu dia não vai ser normal. Eu não vou nem conseguir fazer meu consultório de forma adequada. Então, hoje eu sei o que é a dependência dos óculos, que até 2, 3 anos atrás eu simplesmente não tinha isso no meu dia a dia. E acho que a grande procura pelos nossos serviços em relação a esse tipo de cirurgia é isso, é a dependência do óculos. Isso que é chato, isso que incomoda a pessoa. A maioria dos nossos pacientes, tenho certeza, não se acha feio de óculos, mas o fato de você depender dele para enxergar de perto, né? Por exemplo, no meu caso, é algo que realmente incomoda muito no dia a dia. Eu me lembro que eu tinha um paciente que era míope e que ele pediu para fazer a cirurgia porque ele não suportava acordar assim no meio da noite por alguma razão e ter que procurar os óculos antes para depois poder ir ao banheiro ou para poder depois fazer alguma atividade. E essa dependência, como você falou, acaba se tornando um handicap, acaba se tornando uma deficiência e que a pessoa depende de uma prótese externa para ter uma função normal, né? Mas isso acontece tanto no jovem quanto na pessoa depois dos 45, 50 anos. Como é que funciona o olho da pessoa? Que algumas pessoas nunca usaram óculos, que pelo jeito é o teu caso, né? Nunca usaram os óculos. Quando eles chegam aos 45, 50 anos, começam a usar os óculos de leitura, ou então começam a afastar o texto, fazer aquelas caretas para poder enxergar um pouco melhor, procurar uma lâmpada para poder enxergar o cardápio de um restaurante ou uma letra menor. O olho humano, ele não está preparado para envelhecer? Como é que funciona isso? O que tem no olho humano que fica ruim para perto depois de alguns anos? O nosso olho é um sistema óptico. Ele tem uma focalização. E antes dos 45 anos, existe um mecanismo automático de focalização da nossa imagem na visão de longe e na visão de perto. Então, para que as pessoas entendam, a nossa visão de longe, ela sempre tem 1 grau, que é diferente do grau que o nosso olho precisa para enxergar de perto. Só que antes dos 45 anos, o nosso olho tem um mecanismo automático para fazer essa focalização. Dos 45 anos, ao redor dos 45 anos em diante, nós perdemos esse mecanismo. O cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do nosso olho que faz esse foco, ele envelhece, não se sabe exatamente ainda
todo o processo envolvido, por que deixa de haver esse mecanismo de focalização, mas ele vai acontecer, é inevitável. A presbiopia atinge a todos nós, não tem como escapar dela. E essa focalização, então, deixa de ser automática, essa lente envelhece, ela passa a perder suas características, e justamente essa lente que está envelhecida, que está perdendo a sua função, é que é substituída na cirurgia por uma lente artificial. Esse processo que acontece, então, dentro do olho humano, que é natural do envelhecimento, ele é progressivo. Então, ele não é uma chave que vira assim, você fez 50 anos, agora tá enxergando mal para perto. Ele é progressivo e alguns pacientes experimentam isso antes de outros, ou é praticamente todo mundo a mesma coisa? Não, é um processo contínuo, na minha opinião, durante a nossa vida, né? O cristalino de quem tem 20 anos não é igual ao cristalino quando a gente nasceu. Aos 40 anos, muito menos. E ao redor dos 45, aí é que todo mundo realmente vai sentir aquilo de forma mais efetiva. Mas alguns já vão começar antes. A gente vê hoje pacientes de 40 anos, nossos, às vezes, já usando óculos de perto, que não utilizavam até então. E às vezes também a gente vê gente com 48, 50, que ainda está ali conseguindo ficar sem óculos. Mas é a exceção, né? 45 anos é a média. Ao redor disso, a maioria das pessoas já vai estar sentindo bem os efeitos da presbiopia da vista cansada. E por que uma pessoa... Porque se eu comprar os óculos de leitura no Paraguai ali, né, na fronteira, nada contra comprar no Paraguai na fronteira, ou comprar num supermercado, ou num camelô, sim. Às vezes tem até no camelô de forma ilegal, pelo menos irregular, vai acabar ajudando, né? No aeroporto tem, às vezes, que as pessoas esquecem para viajar, eles põem os óculos. Por que, então, que uma pessoa precisa ir no oftalmologista quando faz 45, 50 anos? Qual que é a vantagem que ele tem se isso é inexorável e acomete todos os seres humanos que chegam aos 50 anos de idade? A presbiopia, a vista cansada, chega aos 45, 50 anos. Por que uma pessoa deve ir ao oftalmologista e não simplesmente comprar uns óculos na esquina ou em qualquer lugar? 2 pontos fundamentais para a gente entender esse processo. Que a ida ao oftalmologista é importante, porque não é só a vista cansada, nós temos N outras doenças que podem acometer os nossos olhos, muitas delas nas fases iniciais assintomáticas, e que se a pessoa não vai ao médico oftalmologista, não vai ser diagnosticado. O glaucoma é o grande exemplo. Eu posso estar com a minha pressão intraocular mais alta que o normal, o meu nervo óptico está sendo machucado já, mas eu ainda enxergo bem no começo. Se eu não vou no oftalmologista, eu não sei que eu tenho aquela doença. Quando a pessoa faz a visita ao nosso consultório reclamando da visão de perto, e nós vamos fazer uma receita para ele enxergar bem de perto com o óculos dele a partir dali, a visita dele ao consultório foi a oportunidade para que a gente examinasse ele não só daquela queixa, mas examinasse ele de uma maneira geral, e muitas vezes a gente vai detectar uma doença ali que a pessoa não sabia que tinha. E além disso, mesmo em relação aos óculos de leitura, não que o óculos da farmácia, do Paraguai, vá fazer mal para a pessoa, mas existe... nós não somos iguais, né? Por exemplo, a distância entre os meus olhos não é igual à tua. E os óculos têm que ser centralizados em relação ao nosso olho. Aquele óculos que é vendido na farmácia, ele foi feito por uma média das medidas dos olhos das pessoas. Se a tua medida não é próxima daquela, já é um óculos que nem vai te dar conforto. Pode te dar cansaço com o passar do tempo. Então, assim, só pelo óculos já valeria a pena ir no nosso consultório. Mas é a chance que nós temos para diagnosticar várias outras coisas que a pessoa não sabe. Durante a consulta médica, é feito, lógico, o grau, né? Como a gente está falando aqui dos óculos e tal, mas também são feitos outros exames. Você mencionou a pressão dos olhos, prevenindo uma doença gravíssima, que é o glaucoma, que pode aparecer por volta dos 45, 50 anos. É uma idade que aparece e que nós podemos prevenir a cegueira, porque glaucoma realmente leva a cegueira. O exame de fundo de olho, como que é feito o exame de fundo de olho? Qual a importância desse exame que é feito pelo médico oftalmologista, que seria incapaz, seria impossível um outro profissional qualquer fazer? Então, a gente falou, é importante o paciente aos 45, 50 anos procurar o oftalmologista para diagnosticar diversas doenças. A gente já falou do glaucoma. E como que é feito esse exame do fundo do olho? É um exame que precisa injetar, fazer alguma injeção, fazer alguma coisa diferente? Afinal de contas, como que é feito isso aí? O exame de fundo de olho
evoluiu muito nos últimos anos, sem dúvida. A tecnologia nos ajudou bastante. Hoje é possível, quando a gente fala em fundo de olho, a gente está falando da retina, da parte que fica atrás da íris, atrás da parte colorida do olho. Então, para que a gente faça esse exame, a gente dispõe de aparelhos. Hoje em dia é possível, inclusive, fazer um bom exame fundoscópico sem dilatar a pupila. A gente diminuiu muito o número de dilatações, pelo menos na rotina, no nosso screening inicial. Então, às vezes, nem isso vai ser necessário. Mas o grande exemplo é a retinopatia diabética, né? Então, as pessoas podem ter diabetes, às vezes desconfiam que tem, não vai direito no médico, não diagnosticou, ou acha que pode ter, ou não sabe nada. A gente olha o fundo de olho, a gente olha as artérias e veias que tem na retina e fala: o senhor não tem diabetes? O senhor já foi fazer algum exame de glicemia? Não, nunca me preocupei com isso. E a gente encaminha essa pessoa para o endocrinologista e nós fomos quem chamou a atenção para um diagnóstico fundamental, que é do diabetes que aquela pessoa tem, já tinha que estar em tratamento, não sabia que tinha aquilo e pode ter consequências não só visuais, mas, né, em todo o organismo dela, as consequências do diabetes. Então, o fundo de olho é importante, é mais um exame que explica o porquê ir ao oftalmologista, principalmente a partir dos 40, 45 anos com mais frequência. E todo oftalmologista é capaz de fazer o exame inicial de fundo de olho e tomar as providências. E às vezes também é possível a parte da pressão arterial e o colesterol no fundo do olho, o aumento de triglicerídeos e colesterol. Existem alguns sinais que por vezes, aos 50 anos, você detecta no fundo do olho e que pode ajudar o paciente a procurar um cardiologista que ele nem estava ciente daquele problema, né? Hipertensos, né, que estão descontrolados, também não sabem que estão, e quando a gente observa as artérias e veias da retina, a gente consegue levantar esse assunto para o paciente. Então, sem dúvida, é um grande exemplo do quanto a oftalmologia não é isolada, né? Do quanto o olho faz parte do organismo e sofre junto com o organismo em problemas como diabetes, hipertensão, dislipidemia e outras coisas. E é um dos únicos lugares, né? Ou é o único lugar que você não precisa ter nenhuma invasão para poder observar veias e artérias funcionando, né? Que é o fundo do olho, né? E hoje, com exames específicos de retina, né? O OCT, a tomografia da retina, a gente consegue ver em detalhes. E muitas vezes nem dilatação não precisa, aquela coisa desconfortável que a pessoa não pode depois... A degeneração dirigir. De mácula que afeta milhões de pessoas no mundo, quanto nossos pacientes sofrem com isso, também muitas vezes chegam lá, às vezes para fazer um óculos e a gente olha a retina e fala: não, mas espera aí, a gente tem que ver melhor isso aqui, porque pode ter uma degeneração de mácula aqui e isso vai ter que ser tratado ao longo da vida da pessoa, e muitas vezes o diagnóstico foi feito pelo óculos de leitura que a pessoa não tinha. É interessante, você vê, a gente está conversando acho que aí 5 minutos mais ou menos, a gente falou de glaucoma, hipertensão arterial, aumento de colesterol e triglicerídeos, diabetes, degeneração de mácula, e então todas essas doenças que podem ser diagnosticadas num exame que seria só mesmo para fazer os óculos de leitura, né? Então, os benefícios de uma consulta nesse momento da vida entre 45 e 55 anos, ele é muito grande, de uma consulta com o oftalmologista. Existe uma doença que a mídia tem falado muito e pelos aspectos socioeconômicos, tem aumentado. Algumas estatísticas mostram que até 70% da população pode ter, que é o olho seco. Quais as implicações e por que uma pessoa deve se preocupar ou deve controlar o olho seco, que é comum também nessa faixa etária aparecer, especialmente nas mulheres? Algumas semanas atrás eu gravei um podcast em São Paulo, que você acompanhou depois com o José Álvaro. Sim. Onde nós falamos por quase 1 hora sobre olho seco. José Álvaro Pereira Gomes é um professor da Escola Paulista de Medicina, extremamente conceituado internacionalmente, que tem um laboratório dedicado só ao olho seco. E foi um dos criadores da associação, do movimento que leva o olho seco para a população no Brasil. Então, ele tem enormes méritos nessa área. Eu tive a honra de gravar um podcast com ele sobre isso, onde a gente comentava justamente o impacto do olho seco na população mundial hoje e brasileira. O olho seco, e uma das coisas que eu falei, que eu até assisti no podcast depois, gostei do que eu falei, é que o olho seco é uma doença.
E o próprio oftalmologista, muitas vezes, subvaloriza o olho seco, né? Não dá a importância que deveria dar ao olho seco. Porque se há uma doença, merece diagnóstico e tratamento e acompanhamento. E é doença. As pessoas sofrem por olho seco. N fatores contribuem para isso. As mulheres, por questões hormonais, tendem a ter mais olho seco que os homens. Fatores ambientais, cada vez nós temos mais ar-condicionado, cada vez nós usamos mais tela. As pessoas às vezes não percebem isso, mas alguns estudos mostram que quem fica horas olhando para uma tela pode piscar 5 vezes menos do que o normal. E isso traz sinais e sintomas de olho seco. Medicações que todos nós utilizamos, várias delas têm como efeito colateral o olho seco. Então, às vezes, boa parte do que a pessoa está incomodada com a sua visão no dia a dia pode melhorar e melhorar bastante se ela for bem acompanhada e tratada em relação à superfície ocular, em relação à lágrima da pessoa. Olho seco não quer dizer que a pessoa não tem lágrima, é importante dizer isso, que às vezes a pessoa fala, mas eu até choro, com frequência eu lacrimejo. E isso pode ser, inclusive, um dos sinais e sintomas que o olho seco traz. Então, mais um exemplo do quanto é importante ir no oftalmologista, às vezes por uma coisa que parece boba, mas não é. Você tem uma tese de doutorado que mostra a qualidade da visão das pessoas, comparando os jovens com as pessoas idosas, pessoas normais. Aquela letrinha preta no fundo branco que nós mostramos para as pessoas no consultório comum da oftalmologia é um exame de 1862. E aí você faz uma tese onde você quer verificar e você mostra para o pessoal que lê essa tese que a qualidade da visão ela pode estar alterada mesmo que ele ainda consiga ler. Traz, apesar de ser uma tese, assim, um trabalho muito sofisticado, você consegue traduzir isso em palavras simples? O que significa uma pessoa conseguir ainda ler as letras pretas no fundo branco, até tirar a carteira de motorista, mas não estar enxergando bem e se queixar? Às vezes ele fala assim, poxa, eu ponho os óculos, eu enxergo as letras, mas não está claro para mim. O envolvimento disso também com o olho seco, enfim. Como é que eu posso fazer esse diagnóstico? Como é que uma pessoa pode chegar a essa conclusão? Foi minha tese de mestrado que avaliou as aberrações do nosso olho. Mas para as pessoas entenderem, a gente costuma falar muito em quantidade e em qualidade de visão. Aquele teste que nós fazemos no consultório, ou que você faz quando vai tirar a carteira no Detran, ele mede muito mais a quantidade de visão, né? Então é um exame realmente muito antigo, mas muito válido até hoje, por isso que não deixou de ser feito, onde basicamente a gente está mostrando a quantidade de visão que a pessoa tem. Mas isso não quer dizer qualidade. E uma palavra que define muito qualidade, que é fácil de todos entenderem, é o contraste. Então é muito mais fácil eu enxergar alguma coisa preta num fundo branco do que eu enxergar uma letra amarela num fundo amarelo. Isso dá uma ideia para as pessoas do que é o contraste na visão, mas a qualidade quer dizer isso, quer dizer, uma coisa é eu conseguir dizer que aquela letra E é E, mas outra é como eu estou enxergando aquele E, com mais ou menos qualidade, com mais ou menos contraste. E isso afeta diretamente a nossa visão no dia a dia, porque na rua nem sempre é o preto no branco. Nós estamos saindo e entrando em ambientes de diferentes luminosidades, precisando ver coisas de tamanhos diferentes, de contrastes diferentes. Então, existem exames na oftalmologia hoje que tentam dizer para nós isso. Não, tudo bem, você consegue ver aquela letra, mas com que qualidade? Como você está vendo aquela letra? E muitas vezes os exames mostram para nós que, apesar de você ainda conseguir dizer que o E é E, você não vê mais aquilo com a qualidade que poderia estar enxergando. Isso pode afetar o seu dia a dia, e isso tem justificado muito em países desenvolvidos, por exemplo, a precocidade com que tem se operado catarata hoje em relação ao passado. Perfeito. Porque não é deixar de enxergar
para eu poder fazer uma cirurgia de catarata. Muitas vezes, hoje a gente sabe que apesar de a catarata ainda não impedir a pessoa de enxergar as letras, ela já afeta o dia a dia porque a qualidade de visão está ruim. E isso justifica, muitas vezes, uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Isso que você está falando pode ser pode explicar a pessoa que usa óculos multifocais e que começa a não se adaptar com os óculos. Assim, eu ponho meus óculos multifocais, já fui num médico, ele fez a receita nova, fui num outro, fez receita nova, mas não está nítido. Basicamente é disso que a gente está falando? Vários fatores podem estar interferindo nesse caso, né? Os óculos multifocais, às vezes, nos dão trabalho no consultório para os nossos pacientes, mas sim, pode estar interferindo. E aí, desde um olho seco, que não está sendo diagnosticado, porque o olho seco atrapalha a visão. O óculos tem que ser bem feito e o multifocal depende muito disso. A gente vê muitos problemas de medição na hora de fazer o multifocal na ótica, infelizmente ainda. Mas vamos dizer que tudo isso esteja redondo. Poxa, esse óculos está bem feito, o grau é esse. Não tem um olho seco aqui que atrapalha assim, nesse ponto. Será que não é alguma outra coisa? E às vezes é o cristalino. É aquela lente que envelhece dentro do nosso olho que a gente estava falando no começo da nossa gravação, que já está dando os primeiros sinais de que a visão já não é o que poderia ser, o que a pessoa deseja que seja, o que ela tinha há 10 anos atrás. E a oftalmologia tem buscado evoluir nesse sentido, né? Da gente entender melhor, não a quantidade, mas a qualidade de visão que a pessoa tem. E promover a qualidade de vida, né? Exatamente. Você é um cirurgião. Aí chegamos no ponto que eu queria abordar um pouco com mais cuidado. Nós temos um grupo de pacientes que a gente descreveu na nossa conversa que simplesmente não gostam da dependência dos óculos. Tem um outro grupo de pacientes que não tem uma qualidade, não estão satisfeitos com a qualidade da visão que os óculos proporcionam. O que você pode oferecer para esse paciente hoje em dia? Você falou de cirurgia, mas como que é feito isso? Tem lente intraocular, tem raio laser, enfim. Nós estamos falando das pessoas com 50 anos ou mais que nos procuram com essas queixas, que é a vista cansada, que é a presbiopia e que tem ou a qualidade não está adequada ou não estão satisfeitos com aquela dependência dos óculos. O que você, como cirurgião, pode propor para essa pessoa como solução? Primeiro, acho que é importante dizer que não existe uma solução para todo mundo, né? Isso todos têm que entender. É fundamental consultar o seu oftalmologista. O oftalmologista vai ver cada olho, porque nem um olho não é igual ao outro. Imagine uma pessoa em relação ao outro. Então, o oftalmologista vai ver todos os detalhes envolvidos no seu caso e ele vai poder daí partir para uma análise do que pode ou não pode ser feito. E principalmente prós e contras de cada uma das opções, porque não existe opção perfeita. Infelizmente, aquela visão dos 18 anos de idade não volta mais, e a gente sempre fala isso para os nossos pacientes, né? Tende a deixar isso claro para eles. Mas principalmente a partir dos 55 anos, vamos dizer, a nossa tendência é sempre partir para um estudo pré-operatório da possibilidade de um implante de lente intraocular, que já vai estar tratando a catarata. E, através do implante dessa lente, é que a gente vai estar diretamente mexendo em relação ao óculos que vai ou não ficar depois da cirurgia. Não são todas as pessoas que podem se submeter ao implante de uma lente multifocal, de uma lente intraocular que tem o objetivo de deixar a pessoa com a maior independência do óculos possível. O exame tem que ser feito. Eu acho que minha família, eu posso aqui já dizer, eu operei meu pai e minha mãe. Você operou. Também. Teu pai e tua mãe. Eu operei meu pai e minha mãe. Minha mãe tem implantados lentes multifocais nos 2 olhos. E eu posso dizer aqui de cadeira, há pouco tempo eu fui jantar com ela. Um restaurante muito escuro. E eu não estava de óculos. Eu tenho 48 anos. Ela tem seus 76 anos. Eu não conseguia ver o cardápio. E ela leu todo o cardápio para mim. Graças às lentes que estão implantadas dentro do olho dela e que já faz alguns anos que eu implantei, e ela é muito feliz com a cirurgia dela. Meu pai, já falecido, mas quando eu operei meu pai, ele tinha um problema de retina, degeneração de mácula, onde para ele não era possível fazer aquele mesmo implante. E ele tinha que usar seus óculos o tempo todo.
Então, minha família é o grande exemplo de que cada pessoa é uma pessoa, existem indicações e contraindicações, mas a minha mãe é um grande exemplo, ela usa muito pouco óculos hoje em dia, graças à cirurgia que foi feita com implante de lentes multifocais. Ou seja, existe uma opção que não é para todo mundo, mas quando ela se aplica para aquela determinada pessoa, é uma grande promoção da qualidade de vida, onde você retira a lente que ficou defeituosa com o tempo e implanta uma lente artificial que tem grau para longe e para perto, que são as lentes trifocais ou multifocais. Essa cirurgia ela pode ser feita de forma robótica, como, por exemplo, porque muitas pessoas têm medo da cirurgia. E o fato de você poder dar mais segurança para o paciente com algum tipo de tecnologia adicional é muito bem-vindo em alguns casos. Como que você pode descrever esse aumento da segurança que a tecnologia pode proporcionar para as pessoas? Oftalmologia e tecnologia são sinônimos hoje em dia, né? E a cirurgia de catarata é um grande exemplo disso. Hoje a minha cirurgia de catarata, você acompanha bem lá, ela é feita utilizando um sistema de visualização digital em 3 dimensões, 3D. Então hoje eu opero catarata com uma tela de 55 polegadas na minha frente, exatamente na minha frente, e eu estou mexendo no olho, mas olhando para essa tela o tempo todo. Onde o olho está enorme na minha frente, eu estou com óculos de 3D e o olho está lá em 3 dimensões para mim. E uma imagem digitalizada, o computador está gerando aquela imagem para mim, não é simplesmente uma filmagem, é uma imagem processada por um programa de computação muito sofisticado, e isso só tende a evoluir daqui para frente. Então nem o microscópio eu estou utilizando hoje, já é um sistema que tenta evoluir da visualização do microscópio. Eu tenho laser disponível, né? Onde o laser pode fazer todas as incisões, eu não preciso pegar no bisturi. O laser vai fazer as incisões para mim com enorme precisão, com micras de variação em cada ponto daquela incisão que eu vou programar. E para a aspiração do cristalino em si, da lente envelhecida, eu tenho um aparelho aqui do meu lado, mais um, que vai através de ultrassom, com N mil modulações e programações que a gente vai fazer a aspiração da lente envelhecida para que eu possa injetar a lente nova. Então, tecnologia e cirurgia de catarata são sinônimos hoje em dia. Tem o lado bom e tem o lado ruim, o custo disso. É algo que se discute cada vez mais na medicina, é importante as pessoas entenderem, né, o quanto isso é um problema para nós nesse sentido, porque alguém tem que pagar essa conta, mas é bonito de ver o quanto a tecnologia trabalha conosco hoje em dia. É verdade. Mudando um pouco do grupo de pessoas que nós recebemos no consultório, vamos falar agora um pouco mais sobre o jovem, que trazendo um pouco mais aquém daquele paciente que está apto para a cirurgia. O jovem que tem miopia com 14, 15 anos de idade, ainda adolescente, e geralmente na família também tem miopia, e ele aparece com miopia. Existem maneiras hoje em dia de tentar diminuir a evolução dessa miopia, ou seja, poxa, meu filho tem miopia, eu tenho também miopia de 4, 5 graus, eu não gostaria que ele chegasse a 4, 5 graus. Será, doutor, que o senhor pode ajudar o meu filho nessa situação? Sim, o combate à miopia é hoje um tema mundial na oftalmologia. Não se sabe exatamente o porquê, mas acredita-se que muito pelo uso exagerado de telas, pelo uso intenso da nossa visão de perto, nas nossas crianças, que hoje ou estão no celular ou no computador ou ali próximo à TV, jogam muito menos bola, brincam muito menos na rua. Isso tem causado um aumento da miopia. A miopia é considerada nos países asiáticos um problema de saúde pública, e aqui no Brasil a gente vê isso também, as crianças cada vez mais míopes e dependentes do óculos. Então,
existe muitos recursos, dinheiro, cientistas, oftalmologistas trabalhando nisso. E a grande novidade nos últimos 2, 3 anos para cá é a disponibilidade de lentes de óculos e lentes de contato, começando agora também, com recursos ópticos naquela lente, que não vamos entrar em detalhes agora, mas digamos que são lentes para miopia, para que as crianças utilizem no seu dia a dia um óculos para ele enxergar normal, mas aquela lente tem uma característica que faz com que a miopia vá se desenvolver menos. Então, a criança que usa aquela lente comparada com a criança que não usa aquele tipo de lente, ela pode chegar a ter 50%, 60% menos aumento da sua miopia em relação à criança que não usa o grupo controle, que a gente chama, que está utilizando uma lente normal para miopia. Então, sim, tem novidades em relação a isso. É algo assim, bonito da gente ver, que há anos atrás nem parecia muito viável, mas hoje a gente tem recursos para oferecer para tentar fazer com que a miopia evolua menos. Existem critérios para isso, é fundamental fazer a consulta com o oftalmologista que trabalhe com isso e que vai acompanhar essa criança ao longo do tempo, mas sim, existem recursos para isso. Interessante você mencionar, porque nós temos um podcast programado com a doutora Cristina Camargo, justamente sobre as lentes de contato para controlar a miopia, controlar essa progressão da miopia. Mas então, assim, é verdade aquilo que a nossa avó falava, ou pelo menos a minha avó falava, o menino não chegue muito perto do caderno, não chegue muito perto, porque pode ficar mais míope, né? É interessante que esses trabalhos que são populacionais, nem sempre você pode individualizar, né? Mas existe uma situação, como você falou mesmo, que é possível o médico interferir e ajudar individualmente as pessoas que têm geneticamente a propensão de ter miopia alta. Mas aí esse adolescente cresceu um pouco mais, ele se tornou um jovem adulto e ele te procura, então, já nos seus 20, 25 anos de idade, né, geralmente na faculdade, geralmente já passou aquela fase do cursinho e tal. E aí a miopia está lá nos seus 3, 4 graus, ele pode estar usando lente de contato, mas ele nem sempre se adapta bem com as lentes de contato e ele, por vezes, não aceita aquela dependência dos óculos. Nós já falamos que pode ser pela estética ou não, mas a dependência dos óculos que é o principal. O que é diferente daí a sua abordagem como cirurgião do que aquilo que a gente estava falando, porque a gente falou muito do paciente, da pessoa que tem 45, 55 anos de idade, onde tem a vista cansada e a vista fica ruim para perto. Mas esse agora é totalmente diferente. É uma pessoa de 25 anos que tem um defeito que geralmente na família tem uma outra pessoa que também tem e que aí vem te procurar. Eu não gosto dessa dependência dos óculos. Você vai pôr uma lente nesse paciente também? Como é que funciona? Uma abordagem bem diferente. A motivação também desses pacientes para operar é diferente. Muitos deles praticam, por exemplo, atividades esportivas. Esse é um paciente muito feliz que nós temos quando opera, né? Que precisa nadar, correr, pedalar, jogar bola e depende do óculos. Aquilo é muito impactante para ele. Então, as motivações são diferentes do paciente jovem, mas acaba caindo na dependência dos óculos. É o grande, né, motivo ali do tratamento que ele está procurando. Mas a abordagem é diferente. Nós vamos fazer um exame oftalmológico, nós vamos analisar muitas características da córnea do olho dessa pessoa jovem, porque o laser é feito na córnea, ali é que a gente aplica o laser para correção de grau, e se esse exame pré-operatório for normal, a pessoa é sim candidata a se submeter a uma cirurgia refrativa corneana a laser, pelo excimer laser, e vai poder se tratar a miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Fundamental ver as características de cada pessoa, existem limites para esse tratamento, mas se for um bom candidato, se tudo jogar a favor ali, é uma cirurgia assim com grandes benefícios, com muita segurança hoje em dia, feita no mundo inteiro e a gente vê resultados excelentes, né? Realmente as pessoas vão deixar de ser dependentes do óculos ou não vão usar óculos ou vão usar muito pouco óculos depois da cirurgia, muda totalmente aquele contexto de dependência, a pessoa passa a fazer o seu esporte, a poder dirigir ou ir num cinema sem ter que estar com óculos e isso traz qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. Mas basicamente isso, né? Um laser que vai ser aplicado na córnea, vai resolver tanto a visão de longe quanto de perto e só é importante fazer bem esse screening, conversar bem com o seu médico antes da cirurgia para que tudo seja feito com a maior segurança possível.
Ou seja, você faz uma cirurgia, nesse caso, pelo lado de fora, ou seja, na córnea, que é essa primeira lente que nós temos no olho, e não existe nenhuma abordagem dentro do olho, como a das pessoas de 55 anos, onde vai pôr uma lente dentro do olho, uma lente intraocular. Essa é uma cirurgia externa. Normalmente faz os 2 olhos no mesmo dia ou faz um olho separado do outro? Sim, os 2 olhos no mesmo dia, sequencialmente. No passado até chegamos a operar em dias separados os olhos, mas estudos grandes mostraram que o índice de complicações, que o índice de segurança da cirurgia era o mesmo, operando-se em dias separados ou no mesmo dia. Então, muito mais confortável para o nosso paciente, muito mais prático, muito melhor na recuperação pós-operatória fazer os olhos já no mesmo momento a cirurgia. Então, é uma cirurgia sob anestesia de colírio, sob anestesia tópica. A pessoa vai ficar deitada lá no laser conosco de 10 a 15 minutos, é um procedimento rápido. E nós vamos então fazer a aplicação do laser nas córneas dos 2 olhos sequencialmente. Dentro dos exames que você mencionou, que são os exames de segurança para fazer a cirurgia, porque assim como as pessoas mais velhas, né, as pessoas mais idosas, de 55 anos, 60 não são velhos, são só idosos, você tem pessoas, a cirurgia não pode ser feita de forma indiscriminada, né? Você deixou claro isso já para as pessoas já na fase da presbiopia. Mas no jovem, qual que é a principal preocupação com esses exames todos para que assim, você não é um bom candidato ou você tem excelentes chances de ficar satisfeito com a cirurgia e livrar-se dos óculos? Basicamente, o nosso objetivo é fazer um screening, onde nós vamos tentar detectar alterações que possam, de alguma forma, comprometer o resultado da cirurgia, aumentar algum risco envolvido naquela cirurgia, e isso nós não queremos. Então, é fundamental, por exemplo, nós sabermos se aquela córnea tem algum sinal de que pode ter um ceratocone ou não, se a espessura da córnea é segura, é suficiente para a quantidade de grau que nós queremos tratar. Se a pessoa tem um olho seco que possa estar ali presente, não diagnosticado, e que vá de alguma forma poder atrapalhar a realização da cirurgia no seu pós-operatório ou mesmo um tempo depois. Então, é um screening onde a gente está tentando ver se alguma coisa ali acende uma lâmpada. Opa, eu tenho que parar aqui e prestar atenção. Ou se tudo é normal, e aí, como você falou, existem grandes chances de que realmente o resultado seja que a pessoa fique feliz com a cirurgia que ela se submeteu. Perfeito. A pessoa dos seus 55 anos, ele geralmente tem a qualidade da visão, como a gente falou, um pouco comprometida já. Ou não estão satisfeitos com a dependência dos óculos, ou não estão satisfeitos com a qualidade da visão. Esse grupo de pacientes jovens, de 20, 25 anos, eles nos procuram com uma qualidade da visão, usando os óculos, muito boa. Então, a responsabilidade, você percebe que é ainda maior nesse grupo de pacientes jovens, porque, afinal de contas, eles querem realmente só a independência dos óculos. Quando você menciona uma doença chamada ceratocone, ela cai aí como um corpo estranho no ouvido das pessoas que estão nos ouvindo, né? Como que funciona isso? O que tem essa doença a ver com a cirurgia de miopia? Quando o ceratocone, ele a princípio é uma contraindicação para quem quer realizar a cirurgia refrativa. Então, vamos dizer, o que é o ceratocone? O ceratocone é uma alteração no formato da córnea. E muitas pessoas têm um ceratocone muito leve, que nem foi diagnosticado ainda. Ela enxerga bem com o seu óculos ou com a sua lente de contato. E quando ela vai no nosso consultório e nós realizamos esse screening pré-operatório e detectamos que ali tem um ceratocone mesmo que leve, por que isso é uma contraindicação a princípio para fazer o laser? Porque os estudos mostram que quando eu faço o laser para corrigir a miopia que a pessoa tem, eu posso até obter um bom resultado num primeiro momento, mas de alguma forma aquela cirurgia fragiliza, deixa aquela córnea um pouco mais fraca, mais fina, e isso pode interferir na progressão do ceratocone. E se esse ceratocone progredir, a pessoa vai passar a ter grau novamente, vai ter que usar um óculos ou uma lente de contato novamente, e às vezes numa condição visual até pior do que a que ela tinha antes da cirurgia. Então, o nosso objetivo é perfeito o que você falou. Eu não quero de forma nenhuma comprometer a visão
correr o risco de que aquela cirurgia em algum momento possa contribuir para a piora da visão da pessoa. Perfeito. Eu tenho que fazer aquela pessoa enxergar bem, igual que ela enxergava com o seu óculos antes, só que agora sem óculos. E isso não só 6 meses, 1 ano depois da cirurgia, mas ao longo da vida. Então, todos esses exames, eles servem no sentido de a gente tentar chegar nesses índices de segurança da maneira mais alta possível. Mesmo que tudo seja 100% normal, qualquer cirurgia existem alguns riscos. Isso sempre vai ser conversado com o paciente a curto, médio e longo prazo. Mas quanto mais esses exames pré-operatórios detectarem a normalidade, menos riscos a gente está correndo. Né? Ou seja, é a minoria, mas justifica que a gente faça esse tipo de exame sofisticado justamente para evitar que a cirurgia possa prejudicar uma pessoa que não está alerta para aquela doença que nem foi diagnosticada anteriormente como um possível ceratocone. Isso tem evoluído muito, mais uma vez a tecnologia presente nos nossos aparelhos. Então, cada vez mais a gente consegue fazer com que essa margem de segurança fique, né, melhor e melhor e melhor. Voltando para um assunto que a gente abordou bem no início, você faz parte da comissão de ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ou seja, você dá as diretrizes no Brasil de como ensinar tudo o que a gente está falando para jovens médicos que optaram pela oftalmologia. Como que você vê esse cenário? Especificamente, vamos trazer esse assunto para dentro da nossa empresa, onde a gente trabalha junto, que é Médicos de Olhos S.A. Aqui em Curitiba, você mencionou que você fez a residência até com meu pai, etc. Hoje em dia, nós estamos cuidando disso. Como que você vê esse cenário da transferência de conhecimentos para o jovem médico? Enfim, você acha que isso, dentro do contexto da sociedade brasileira, está ficando cada vez melhor? A gente está conseguindo aparelhar esses médicos para atender bem a sociedade brasileira? É um cenário desafiador. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, como você falou, hoje tem sobre sua tutela, sobre sua responsabilidade 100 cursos credenciados no Brasil. A oftalmologia brasileira é muito robusta, muito respeitada no mundo, em grande parte pela qualidade dos seus cursos de formação. Então, para que as pessoas entendam, como que eu viro oftalmologista? Eu faço 6 anos de medicina, depois eu me submeto a um novo vestibular, mais difícil do que o de medicina, muito mais difícil atualmente, onde eu vou fazer minha residência médica em oftalmologia. São 3 anos obrigatórios, onde o médico, então, já médico, vai se estudar oftalmologia e ao final desses 3 anos ele faz uma prova que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia aplica através da sua comissão de ensino, e se ele for aprovado nessa prova, e é dura essa prova, ele então recebe o título de oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E ele passa, em geral, daí mais 1 ou 2 anos estudando, se ele quiser se subespecializar, por exemplo, em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, como nós falamos aqui no nosso programa. Na nossa empresa, nós convivemos com as 2 etapas de ensino, com os médicos que estão fazendo residência conosco, né, que passam os 3 anos de formação em oftalmologia conosco, e temos no fellowship, que nós chamamos, médicos que já terminaram então a sua residência e estão, por exemplo, fazendo uma subespecialização conosco em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. E eu vejo assim com bons olhos. Eu acho que o meu fellow com você, anos e anos, vamos falar quantos anos atrás, porque já fica feio para mim, mas para nós. Mas o fellow hoje, sem dúvida, eu acho que é melhor do que o fellow que nós tínhamos anteriormente. Hoje os nossos alunos têm acesso a tecnologias, a um dia a dia de consultório no seu fellowship que nós não tínhamos naquela época. E tudo melhorou. Assim, o ensino hoje ele é mais... Ele é mais... A pessoa tem muito mais acesso às coisas. Na nossa época, se eu quisesse ter acesso a um trabalho, a um estudo, eu tinha que ir lá na biblioteca pedir e esperar uma semana para ele chegar. Hoje ele está no celular, né? Imediato, é só digitar. Hoje os meus fellows operam com esse mesmo sistema de visualização em 3D que eu opero.
Na nossa época, poxa, era difícil, né, a gente ter acesso a um super microscópio quando aluno. Hoje não, eles têm. Então acho que tudo isso ajuda, tudo isso tem elevado ainda mais o nível da oftalmologia brasileira. É bonito ver os nossos meninos saindo do nosso fellow operando muito bem, operando tão bem quanto a gente. Acho que isso tem que ser motivo de orgulho para todos os serviços de oftalmologia no Brasil, que hoje conseguem entregar um ensino assim de ponta mesmo, comparado com o mundo, né? Isso é importante dizer. O nosso bom oftalmologista no Brasil é bom em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Legal. Você lida com jovens, né, assim como eu, a vida inteira, tentando treinar e instruir em relação à oftalmologia. O jovem, quando chega lá nos seus 25, 26 anos, que se forma no 6º ano e passa na residência, ele quer geralmente uma emancipação financeira, né? Ele está cansado de pedir para o pai e para a mãe pagar a faculdade, que na maioria das vezes não é pública, né? E, poxa, é questão de orgulho até, né? Às vezes ele... Como que você vê o Conselho, o MEC também? Enfim, o MEC, ele exige, né, uma bolsa de estudos, né? Você vê isso, assim, de bem-vindo, ou seja, o jovem médico, ele deve realmente receber uma bolsa para estudar? Poxa, ele que estude do jeito que puder, né? Enfim, afinal de contas, ele está em formação, né? Como é que você vê esse cenário? Eu não tenho uma resposta absoluta para essa pergunta. Eu acho que, para que as pessoas entendam, existem 2 entidades no Brasil que cuidam desses cursos de formação em oftalmologia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que nós já falamos, e o Ministério de Educação e Cultura, o MEC. E todos os cursos, então, que têm credenciamento junto ao MEC para formar oftalmologistas, são obrigados a seguir uma série de normas, dentre as quais o pagamento de uma bolsa mensal, que está em torno de 4 mil quase. 4 mil reais hoje em dia. Uhum. E é importante isso? Eu acho que sim. A gente vê que a grande maioria dos médicos, na hora que vão escolher entre um curso que paga a bolsa durante a residência e um curso que não paga, ou até mesmo que cobra pelo ensino da oftalmologia nos 3 anos, que isso é possível, é legal no Brasil, eles acabam muitas vezes dando preferência para o curso onde ele vai receber aquela bolsa. Que é natural, né? Por mais que não seja um valor tão expressivo, que às vezes ele até precise mais do que aquilo para se manter durante o mês na cidade que ele vai estudar, porque muitas vezes ele não é de lá, ele tem que alugar apartamento, ele tem que, né, toda uma série de coisas que vão estar envolvidas ali na sua formação. A gente vê que isso é um fator de peso, sim, no momento da escolha. Mas eu acho que com o número de médicos que o Brasil vai formar, já está formando e vai formar nos próximos anos, com a enorme quantidade de faculdades de medicina que foram abertos e um número muito menor de cursos de especialização em oftalmologia, de residência em oftalmologia disponíveis, é natural que parte das instituições partam por um caminho que é a cobrança do ensino. E eu acho que se o ensino for de qualidade é válido. E a pessoa sempre vai ter uma parte dos formandos que tem condição de pagar por aquele ensino. Eu acho que é um caminho válido e que tem que ser discutido, avaliado. Também. E a sociedade vai ter que discutir, decidir isso. São discussões que às vezes não tem fim. É muito interessante escutar isso, eu concordo com você em muito do que você conversou a respeito disso. O jovem realmente ele precisa dessa emancipação, mas o mais importante é a qualidade de ensino, sem sombra de dúvidas. O duro é pagar e não ter o ensino. Esse é o problema. Bom, nós já chegamos a 50 minutos, por incrível que pareça, nossa conversa, e foi uma conversa extremamente agradável, que fluiu, né? A gente nem viu o tempo passar. Quais seriam as suas últimas palavras? Fique à vontade, o microfone é seu, a câmera é sua. O que você gostaria de falar para o nosso público? Acho que a medicina é algo muito bonito, né? Meu filho vai fazer vestibular agora para medicina. Nunca forcei a nada. O Rodrigo, teu filho, está fazendo oftalmologia nesse momento. Tua família, nem se fala o número de oftalmologistas que estão ali. Então, acho que isso mostra, assim, que a medicina é bonita. Sempre vai ser, porque a gente depende de um médico para cuidar de nós.
e isso não vai mudar tão cedo. Nós somos médicos, mas somos pacientes, o tempo todo. Então, a gente sabe também o outro lado da moeda como é. E os nossos pacientes são fundamentais, né? Como a gente gosta de receber as pessoas no nosso consultório, ver que na grande maioria das vezes a gente conseguiu ajudar, ver um paciente feliz falando, puxa, doutor, por que eu não operei antes? Se eu soubesse que era assim, eu já tinha operado. Como eu estou enxergando agora as coisas. É claro que nem sempre isso vai ser possível. Vai ter pacientes que não vão ficar felizes, às vezes, com o que a gente tem a oferecer, queriam mais. Mas isso é a medicina, né? Esse é o nosso dia a dia, lidar com pessoas, muitas vezes pessoas doentes que precisam de ajuda. Às vezes a gente vai conseguir ajudar muito, às vezes vai conseguir ajudar pouco, mas hoje o acesso à informação que os pacientes têm é lindo. Tem paciente que senta na minha mesa que dá a impressão que sabe mais do que eu, e eu adoro quando isso acontece. Eu acho que a pessoa mais fácil da gente tratar é a bem informada sobre aquilo que pode ou não pode ser feito, sobre aquilo que a gente vai fazer. Então, seja você médico ou paciente, o importante é as duas partes estarem juntas, conversarem de maneira muito honesta, muito franca, e porque um não existe sem o outro, e para isso que a gente está aqui, né? Nesse sentido de divulgar a informação e interagir com as pessoas. Otávio, muito obrigado pelo seu tempo. Fico muito feliz com a tua presença hoje aqui. Dentro dos valores do Médicos de Olhos S.A., os nossos pilares são gratidão e humildade, e você nitidamente mostra, com toda a tua bagagem, com todo o teu currículo, uma humildade muito grande em abordar todos os assuntos que a gente abordou aqui, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Espero realmente que a gente possa ter uma vida juntos por muito, muito tempo, podendo ajudar as pessoas. Muito obrigado pela tua presença, Otávio. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, e que quem escute nosso podcast possa, de alguma forma, aproveitar o que a gente conversou aqui. Obrigado. Grande abraço.